E hoje o nosso assunto é imperativo. Nós vamos falar sobre o imperativo em alemão. O que é o imperativo? O imperativo é aquele tempo verbal que a gente usa para dar ordens, né? Quando eu falo faça isso, faça aquilo, venha aqui, mas não só para dar ordens, às vezes até mesmo para fazer um pedido, certo? Eu posso falar assim: pega isso aí para mim, por favor. Leia isso em um pouco mais alto, por favor, né? Quando eu faço um pedido. Quando eu faço um pedido ou quando eu aviso. Não pise aí. Isso é o quê? Não é uma ordem, é um aviso, né? Não pise aí, não faça isso. Como um aviso de perigo. Então, o imperativo é quando eu uso esse faça, venha, coma, beba. Tudo pode ser uma ordem, mas também pode ter outras conotações, como pedido, avisos, até mesmo conselhos, né? Bom, como é que a gente faz um imperativo em alemão? A primeira coisa que você tem que saber é que o imperativo é um tempo verbal que só funciona na conversa. Eu só posso dar uma ordem direta se eu estiver falando com a pessoa para quem eu estou dando a ordem. Faça isso, faça aquilo. Eu não posso dar uma ordem para quem não está na conversa. Eu não posso dar uma ordem para uma terceira pessoa. Eu posso, no sentido de falar assim, você pode falar pro fulano para fazer isso, mas é uma ordem direta. Eu não posso dizer para uma pessoa com quem eu não estou conversando, faça isso, coma aquilo, beba aquilo, não tem jeito. Imperativo só acontece um diálogo, é uma ordem que eu dou diretamente para alguém. Ou seja, ele é usado naquelas pessoas do alemão, né? Pessoas no sentido gramatical, né? Você, tu, né? Vocês. Ele é usado naquelas pessoas com quem eu posso conversar, com quem eu tô falando diretamente. Em alemão eu tenho Sie formal, né? Ou Sie formell, que é o você ou vocês formal, que serve, né, para eu falar com alguém que eu tenho menos intimidade. É o famoso você, só que com alguém que eu não conheço tão bem, que não é tão íntimo meu, que não é um amigo íntimo. E como é que eu faço o imperativo do Sie? Bom, no presente, a frase, por exemplo, é Sie machen einen Vortrag. Sie machen einen Vortrag. Vortrag, né, significa o quê? Uma apresentação, uma palestra, uma conferência. Então, Sie machen einen Vortrag significa você faz uma palestra, você faz uma apresentação, tá? Você faz uma conferência. Se eu quiser dizer para essa pessoa, faça uma apresentação, faça uma conferência, ou seja, eu estou querendo dar um imperativo, dar uma ordem, um conselho mais forte, né? Alguma coisa desse tipo. O que eu preciso fazer? Gente, é muito simples, tá? É só eu trocar de ordem o Sie e o machen. Em alemão, né, normalmente vem o quê? O verbo sempre na segunda posição. Então, vem algo na primeira posição, Sie, depois vem o verbo machen, que aqui é fazer, e depois o complemento, einen Vortrag, uma apresentação. Para eu fazer o imperativo, o que eu faço? Eu pego esse verbo que estaria ali na segunda posição e jogo para a primeira, e fica machen Sie einen Vortrag. E aqui mudou tudo. Se eu mudar essa posição do verbo, passa a ser imperativo. Faça uma apresentação, faça uma palestra. Machen Sie einen Vortrag, certo? Então, para fazer o imperativo do Sie é assim. Inclusive, nos livros didáticos, quando você está estudando em livro didático, as questões do livro didático vêm dessa forma, né? Se ele está te mandando escrever um texto, ele diz Schreiben Sie einen Text. Por que schreiben Sie? Porque ele está falando com você, que é o aluno, e ele diz escreva um texto, né? Schreiben Sie, machen Sie, trinken Sie, beba. Schlafen Sie, durma. Que mais? Qualquer coisa. Trinken Sie, já falei beba, né? Essen Sie, coma, e assim sucessivamente. Além do Sie formal, a gente tem como você o du, né? O du é o você informal. Em algumas regiões podemos até falar que é tu. Eu digo em algumas regiões porque depende muito da sua região do Brasil, da África, de Portugal, do mundo, né? Cada lugarzinho aí vai ter uma diferente relação entre o você e o tu. Mas, basicamente, para a gente não entrar nessas questões da língua portuguesa, mas se atentar ao alemão, o du é o você ou o tu quando você está falando com alguém íntimo, com um amigo, um familiar, alguém bem próximo, né? E como é que você faz o imperativo do du? Gente, é bem diferente da lógica do Sie, tá? Então, presta bastante atenção. A frase no presente seria Du machst einen Vortrag. Você faz uma conferência, você faz uma palestra. Du machst einen Vortrag. Como é que vai ficar o imperativo? Assim como no caso do Sie, o verbo vai ter que vir antes, tá? Então, a primeira coisa vai ser o verbo. Mas, atenção, o imperativo é mach einen Vortrag. Por quê?
Veja o que aconteceu, gente. Mach einen Vortrag. A primeira coisa que eu posso dizer é que o do sumiu da frase. Eu não uso mais o do. Eu não uso mais o do, tá? Essa é a primeira coisa importante que acontece aqui. No imperativo do alemão pro do... no imperativo do alemão pro do, o do não aparece na frase. Mach einen Vortrag. Além disso, uma coisa importante que acontece é o seguinte. A conjugação do machen pro do é do machst. Eu não vou entrar na conjugação do presente aqui, tá? Se você não sabe, dá uma olhadinha em aulas passadas sobre o presente, tá? A conjugação do presente. Mas a conjugação do presente do do em alemão é colocando st. Para fazer o imperativo, o que você tem que fazer? Você tem que tirar o st do verbo conjugado. Tirar. Então, o conjugativo de du machst o imperativo de du machst é mach. Mach. Por quê? Porque eu tirei o st e não coloco o do. Então, mach einen Vortrag, faça uma apresentação. Então, veja que é diferente. No Sie, eu só troquei o Sie e o verbo do lugar e coloquei o verbo na primeira posição. Machen Sie. Já no do, eu tenho que sumir com o do e tirar o st do verbo, fica mach. E no ia? Ia é vocês informal, é o plural de do, né? O ia é vocês ou vós, também dependendo aí da sua região em que você fala português, mas significando vocês informal. Quando você está falando com mais de uma pessoa, que são seus amigos, que são pessoas íntimas. Nesse caso, para fazer o imperativo, é o seguinte. No presente, eu tenho ihr macht einen Vortrag, que é vocês fazem uma apresentação, vocês fazem uma palestra. Para fazer o imperativo, eu também, como no do, vou tirar o ia. Então, o ia vai sumir, só que o verbo fica igualzinho, ele já era, não preciso tirar nada, fica macht. A conjugação do verbo no presente, do ia, é ter. De novo, não estou entrando na conjugação dos verbos do presente, você tem que saber, se você não sabe, dá uma olhada em aulas passadas sobre isso. Mas, basicamente, a conjugação é com ter. Ia macht, vocês fazem. Para fazer o imperativo, eu tiro o ia, mas eu mantenho o verbo igual. Então, fica macht einen Vortrag. Façam uma palestra. O que você percebe no imperativo é que não é muito complicado no sentido de, nossa, tem que fazer uma super manobra radical com a língua, não. Mas ele é complicado pelo fato de que muda em todas as três pessoas a regra. A regra não é igual para todas. No Sie é só trocar e fica machen Sie. Coloca o verbo na primeira posição e o Sie logo depois do verbo. No do, eu sumo com o do e eu ainda tiro o st do verbo, fica mar. E no ia, eu sumo com ia, mas o verbo fica igualzinho na conjugação do presente, macht. Tá? Então, esse aí é o segredo do imperativo em alemão. Essa aí é a primeira parte da nossa aula sobre imperativo. Tem mais detalhezinhos para falar, mas sabendo disso aqui, você já sabe de bastante coisa, ok? Das ist alles. Tschüss!